Olá, estudantes do 7º ano. Nesta videoaula vamos conversar sobre júri simulado. Provavelmente essa palavra já é familiar para vocês. Vocês já devem ter ouvido alguém em algum momento comentar sobre júri, alguém que foi convocado para participar de um tribunal de júri. Vocês já devem ter conhecido, né? E já tem aí uma certa familiaridade com essa expressão, júri simulado. A palavra simulado representa o quê? Você simular uma situação, fazer uma encenação para que a situação que você vai simular fique o máximo parecida com a situação real, vivenciada na realidade concreta. Então é um pouquinho disso que nós vamos conversar. Parabenizo por estarem aí, cuidando do intelecto de vocês, assistindo as nossas videoaulas e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, consistem em ler e interpretar um texto e compreender o que é um júri simulado. O que pode ser tema de um júri simulado na escola? O que será que a gente podia propor como tema para ser discutido pelos alunos? Para que os alunos possam desenvolver a oralidade, criar argumentos contra uma determinada ideia, criar contra-argumentos, né, argumentos a favor e desenvolver a habilidade da língua falada, não somente escrita, né? Então é um pouquinho disso que a gente vai ver aqui na nossa proposta. Vamos ler um texto que pode ser um tema de júri simulado. Então vamos para a leitura. Aqui comigo, olha o título. Livro digital ou de papel? É uma pergunta, né? Temos que cuidar com a entonação no momento que a gente vai falar essa pergunta aqui. Então, a gente pensando que tem ali um ponto de interrogação, é uma frase interrogativa, eu tenho que cuidar do tom da voz, né? Livro digital ou de papel? É uma pergunta, né? Então, publicado aqui no dia 24 de março de 2010, às 18h10. Depois de quase 600 anos, uma invenção que revolucionou o mundo tem finalmente um concorrente forte. Os livros digitais já existem há algum tempo, mas a enxurrada de novos e-readers confirma uma tendência. Eles querem fazer parte da sua vida, tal como os livros de papel fazem desde o século XV. É claro que ambos os formatos possuem suas vantagens e desvantagens. É possível afirmar que a chegada do leitor de livros digitais, Kindle, da Amazon, foi um marco na briga entre os e-books e os livros de papel. Com ele, ficou mais fácil transportar e organizar livros, mas sua maior contribuição foi a melhora no conforto ao ler em uma tela. Com a e-ink, quem já experimentou o aparelho afirma, parece mesmo uma folha de papel. Até a chegada dos e-books, a única forma de ler um livro eletrônico era no computador. Entretanto, com o preço ainda elevado dos e-readers, vai demorar um bom tempo até eles serem tão comuns quanto os de papel. Por isso, o monitor tende a ser a única forma de lê-los. No entanto, é fato que as telas dos e-readers são muito mais confortáveis para ler do que em um monitor, mas mesmo assim elas ainda perdem para o papel. Então vamos ver aqui algumas palavras utilizadas nesse texto. Vamos ver o nosso glossário. E-readers são aparelhos digitais para leitura. E-books são livros digitais. E-ink, termo que designa tecnologias que procuram imitar o papel convencional com uma impressão eletrônica de textos e imagens. Agora que nós fizemos a leitura desse texto, aprendemos algumas palavras novas, né, que provavelmente muito em breve passarão a fazer parte do nosso repertório linguístico no cotidiano, né, vimos o que significa e-books, que são os livros eletrônicos, né, e vimos também outras palavras ali apresentadas no glossário e essa ideia de discutir, né, a leitura por meio dos ambientes virtuais. Vamos para a nossa primeira atividade então. Observem aqui o fragmento do texto. Até a chegada dos e-books, a única forma de ler um livro eletrônico era no computador. Entretanto, com o preço ainda elevado dos e-readers, vai demorar um bom tempo até eles serem tão comuns quanto os de papel. No trecho, o que é apontado como um ponto negativo em relação aos livros digitais? E aí, um tempo para vocês pensarem e responderem essa questão.
Então, pessoal, olha lá, vamos retornar, né? A gente pode afirmar que o preço elevado dos leitores e-readers de livros digitais, que são os e-books, né? Então, no trecho, isso foi apontado como ponto negativo, né? Então, a gente tem um preço elevado, ou seja, é um custo alto, né, para que o leitor possa ter acesso. Né? Então, esse pode ser um ponto negativo, conforme foi afirmado nesse fragmento. Se vocês responderam algo semelhante a essa ideia, estão aí no caminho certo, atendendo ao enunciado dessa questão. Então, olhem aqui comigo, né? Nós temos aqui uma imagem, né, de um garotinho meio pensativo, né, com algumas indagações. O ponto de interrogação nos ilustra, né, que ele tem alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Então, vejam lá, o tema do texto que acabamos de ler pode motivar um júri simulado. Mas o que é um júri simulado? Né? Será que vocês têm familiaridade mesmo com o que significa essa expressão? Então, vejam aqui comigo no passo a passo. O júri simulado, ele pode apresentar aqui uma simulação de um tribunal judiciário. Né? Para fazer essa atividade, os professores podem propor que vocês se dividam em 3 grupos, sendo 2 grupos de debatedores e um júri popular. Os alunos podem discutir sobre um tema até chegar a um veredito. E também deve haver a presença de um mediador, ou seja, um professor ou um convidado que possa coordenar a prática, delimitando o tempo de fala de cada grupo. Né? Então é importante que no momento da apresentação, enquanto um fala, o outro escuta, né? Para que as pessoas possam entender ali os argumentos utilizados pela pessoa que está falando, que está defendendo a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista. Né? Então, num júri simulado, é muito importante que todos possam ter a paciência auditiva, né? Desenvolver a habilidade de ouvir o outro. Isso é necessário até para compreender os seus argumentos, para verificar se os seus argumentos são convincentes, né? Se esses argumentos persuadem o público e convencem a respeito da ideia apresentada. Então é muito importante ter esse momento aí de turno de fala, né? Num debate, um fala, o outro escuta e vice-versa. Então é interessante organizar essa gestão do tempo de forma que todos tenham a possibilidade de se expressar e com isso desenvolver a habilidade na língua falada. E vamos para a nossa segunda atividade. No entanto, é fato que as telas dos e-readers são muito mais confortáveis para ler do que em um monitor. Mas mesmo assim, elas ainda perdem para o papel. Temos aqui mais um fragmento, né, do texto que lemos. E aí a pergunta, no trecho, qual suporte é apontado como mais confortável para a leitura? Essa daqui não está difícil de vocês, né, pensarem qual seria a resposta. Então, mais um tempinho para vocês fazerem aí a nossa atividade.
Então, pessoal, vamos verificar como que ficou aqui, né? Uma sugestão de resposta para vocês consiste em afirmar que aqui, né, de acordo com a nossa pergunta, vamos aqui comigo interpretar esse enunciado. No trecho, qual suporte é apontado como mais confortável para a leitura? Então, nós temos como resposta o papel, ou seja, o livro impresso. Né? Então, por alguma razão, nesse fragmento aqui, fica claro que a opinião de quem escreveu esse texto, a opinião do autor, é de que o livro impresso é considerado mais confortável para a leitura. Por que será que isso acontece, pessoal? Né? Nós temos aí uma discussão agora sobre as divergências entre o livro digital e o livro impresso. Qual dos dois será que é mais importante? Qual dos dois pode ser, assim, produzir maior efetividade para o leitor? Então, a gente pode pensar nisso sob vários pontos de vista. Isso depende, por exemplo, da necessidade e das condições do leitor, né? É claro que se o leitor tem um poder aquisitivo que viabilize condições de adquirir alguns equipamentos multimediativos, como smartphones, celulares de forma geral, tablets, notebooks, enfim, equipamentos que possam permitir ter acesso às leituras virtuais, ter acesso a esses e-books, né, e fazer as leituras pelos meios eletrônicos, ele pode ter ali, sim, essa possibilidade de um leque maior, uma possibilidade maior de acesso à leitura. Mas isso não exclui aquele aluno, aquela pessoa, aquele leitor que não tenha acesso a esses equipamentos, né? Se a pessoa não tem acesso a esses equipamentos multimediativos, ele pode, sim, procurar uma biblioteca, né? No caso dos estudantes, tem as bibliotecas da escola, cujos livros físicos, material impresso, deve estar lá parados, né? Então, as bibliotecas devem estar aí recheadas com livros contendo histórias dos mais diversos gêneros textuais, e esses livros estão lá apenas fazendo o quê? Né? Acumulando poeira muitas vezes, né? Então é importante que os alunos possam ir até a biblioteca das escolas e fazer um empréstimo desses livros, né? Vocês também podem ver se na localidade onde vocês moram existe alguma biblioteca móvel, né? Ou alguma outra biblioteca que possa viabilizar condições de empréstimo de livros, né? E geralmente essas bibliotecas têm ali uma quantidade boa de livros, né, nos mais variados gêneros textuais, né? Vocês podem ter acesso à leitura de poesias, de romances, histórias de aventura, histórias de investigação policial. Aí vai depender, né, do gosto de cada leitor. Podem ter acesso a crônicas, contos, romances e textos dos mais diversos gêneros, né? Podemos ter acesso à leitura de notícias, reportagens, de histórias em quadrinhos, né? Fazer a leitura de gibis e etc. Tudo isso amplia o repertório linguístico e cultural do leitor, né? Então, podemos ter tanto na modalidade digital, né? Podemos ter os livros digitais e também podemos ter os livros impressos. Ambos são efetivos para o leitor, né? O que não podemos é deixar de ler, né, utilizando aí algum argumento do tipo, mas eu não tenho condição de ter acesso a uma rede Wi-Fi, eu não tenho condição de ter acesso a um equipamento móvel, a um celular, um smartphone que viabilize condições de leitura. Tudo bem, mas você pode ter condições sim de ter acesso ao livro físico, né? E gratuitamente, é só emprestar da biblioteca, né? A leitura flui bem, né? Também nós temos vários argumentos, por exemplo, que no livro impresso, né, o livro, o material físico, você sente o cheiro do livro, você pode folhear as páginas com maior tranquilidade, né, porque no livro impresso você não tem ali aqueles distratores que tem no ambiente virtual, né? Às vezes a pessoa está lendo um livro no celular e de repente aparece uma notificação de mensagem do WhatsApp, aí ela já quer ir ler, fica curiosa para ver quem mandou a mensagem, do que se trata, e já se distrai com a leitura. A leitura não flui com a mesma tranquilidade que poderia fluir se ela estivesse lendo o livro físico, o material impresso, né? Então temos que pensar aí nessas duas possibilidades, certo? E vamos continuar aqui então com relação ao nosso júri simulado.
né? Então, o júri simulado é uma atividade em etapas que envolve o planejamento, né? Para que a gente possa propor essa atividade, temos que fazer sim um planejamento, a apresentação e uma avaliação, né? Na avaliação a gente tem que listar alguns pontos para ver se cumpriu-se com determinadas regras, né? Será que a linguagem utilizada atendeu às regras da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa? Será que foi evitado o uso de gírias, de provérbios, de ditos populares e frases do senso comum? Então tem que se tomar alguns cuidados ali no momento de fazer a avaliação dessa atividade. Então, nessa aula, nós lemos um texto que informa sobre as diferenças entre o livro digital e o livro impresso, compreendemos o que é um júri simulado. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.